Vamos mergulhar hoje numa história que é quase um paradoxo, né? De um lado, a gente tem o Corinthians precisando, assim, desesperadamente de um volante. Do outro, o volante Alan, campeão de tudo com o Flamengo no ano passado e que agora está sendo emprestado para um rival direto. A nossa missão aqui é tentar entender o que aconteceu com ele e se o Corinthians achou uma pechincha ou, sei lá, uma armadilha. É uma ótima forma de colocar a questão. Porque não é só mais uma contratação, é um quebra-cabeça mesmo. O Corinthians estava há meses atrás dessa peça, né? E de repente a solução vem de onde? Do maior rival. Um jogador com um currículo recente espetacular, mas que por algum motivo virou carta fora do baralho, por lá. Então, vamos começar pelo acordo, porque a primeira coisa que chama atenção é essa: um empréstimo sem custo de transferência. Isso parece bom demais para ser verdade. Geralmente, qual que é a pegadinha num acordo assim? A pegadinha, nesse caso, está bem clara. É o salário. O Corinthians não paga nada pela transferência, mas, em troca, assume 100% dos vencimentos do Alan. E a gente sabe que não são baixos. Para o Flamengo é um alívio financeiro imediato, né? Se livram de um custo alto. Ah, entendi. E para o Corinthians é uma aposta. Eles trocam o custo de uma compra, que seria altíssimo, por um custo de operação mensal. E, claro, tem aquela opção de compra no final do contrato com os valores em sigilo, que vai ser o verdadeiro teste para ver se a aposta deu certo ou não. Faz sentido. Então, o Flamengo basicamente queria tirar um custo da folha de pagamento e o Corinthians estava no mercado, mas talvez sem grana para uma compra grande. E a gente sabe que não foi por falta de tentativa do Corinthians, né? Eles foram atrás de outros nomes antes. Exato. E esse é um ponto-chave. O fato do Alan não ser a primeira nem a segunda opção, isso muda um pouco a narrativa. Eles tentaram o Vinícius Souza, do Wolfsburg, tentaram o Alisson, do São Paulo, não deu certo. Então o Alan não chega com aquele status de salvador da pátria. O que pode ser bom até, menos pressão. Pode ser bom. Diminui a pressão da torcida, que entende que foi uma solução de oportunidade, mas, por outro lado, pode pesar um pouco na confiança do próprio jogador, né? Com certeza. Isso nos leva à grande questão: o jogador em si. Porque a carreira dele é marcada por esses altos e baixos, né? Como que um cara é peça importante num time campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2025 e meses depois, em 2026, ele joga uma única partida e é trocado no intervalo? O que explica isso? Aí é que está o centro do mistério todo. E o que torna tudo mais curioso é quem deixou ele de lado, o técnico Felipe Luiz. A gente está falando de um ex-jogador genial, um cara que entende tudo de meio-campo, de tática. Um baita estrategista. Exato. A decisão dele de não usar o Alan pode indicar duas coisas. Ou uma mudança drástica no jeito do Flamengo jogar, que não encaixa mais com o estilo dele, ou uma queda de rendimento que só quem está lá no dia a dia, nos treinos, consegue ver. Essa é a aposta de R$1 milhão por Corinthians, então. Eles estão claramente apostando na primeira opção, que o problema era o sistema do Flamengo e não uma queda do jogador. É um risco calculado. É um risco totalmente calculado. A diretoria do Corinthians está apostando na recuperação. Eles olham o histórico dele todo, revelado no Inter, rodou na Europa, foi campeão por onde passou aqui no Brasil, e pensam, o talento não some assim de uma hora para outra. Acreditam que um ambiente novo pode fazer a diferença. Isso, acreditam que com uma nova motivação, um time diferente, ele pode voltar a ser aquele jogador de 2025. É quase como se o Corinthians estivesse falando: o que é lixo para um pode ser tesouro para outro. Viram um ativo desvalorizado e pularam na oportunidade. E o Alan, por sua vez, estava louco para jogar, né? Tanto que chegou a negociar com o São Paulo antes de fechar com o Corinthians. Sem dúvida. Para ele e para o jogador, é a chance de ouro de provar que o Flamengo errou. Essa motivação de jogar contra o ex-clube, num rival do mesmo tamanho, isso é um combustível muito poderoso no futebol. Ok, então resumindo a ópera, o Corinthians achou uma solução bem criativa, baixo risco de investimento inicial para uma posição que estava muito carente e ainda trouxe um nome de peso. O risco não está no dinheiro da transferência, está todo dentro de campo. Perfeito, é exatamente isso. E nos deixa com uma reflexão final, eu acho. No futebol de alto nível, a gente sabe que a linha entre ser um herói e ser descartável é muito, muito tênue. A pergunta que fica no ar é: o que pesa mais na balança numa contratação dessas? O histórico vitorioso, o talento que a gente sabe que o jogador tem, ou a realidade atual dele?
de pouquíssimo ritmo de jogo e talvez confiança em baixa? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se o Alan vai ser um sucesso ou um fracasso no Corinthians.